Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Contabilidade Angolana. No vídeo de hoje nós daremos início a uma série de vídeos falando dos critérios de amortização. Então, antes de mais nada, já deixa aquele like, subscreva no canal e se houver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei disposto a responder a todos vocês, ok? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, falando dos critérios de amortização, vários critérios de base teórica têm sido adotados para este fim e que, portanto, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, que são os critérios rígidos e os critérios elásticos. Falando um pouco dos critérios rígidos, são aqueles em que desde o momento de aquisição do bem se fixam as cotas de exercício a exercício. Ou seja, neste critério as cotas de amortização mantêm-se as mesmas de um exercício para o outro, o que difere dos critérios elásticos, em que as cotas de amortização são fixadas apenas no fim de cada exercício econômico. Isso acontece por quê? Porque existem certos bens que são mais utilizados nos primeiros anos do que nos últimos, devido a possíveis reparações e manutenções, entre outros. E que, portanto, existem vários critérios rígidos e vários critérios elásticos, mas nessa série de vídeos nós vamos resumir eles falando apenas de dois critérios rígidos, que são os critérios das cotas constantes ou linear e o critério das cotas degressivas, ok? Que são baseadas na soma dos anos. E falaremos apenas de um critério elástico, que é o critério das unidades de produção, isso por serem os mais utilizados, ok? Então, vamos começar falando dos critérios das cotas constantes ou linear. Bom, ele trata-se de um critério mais simples, pois ele consiste em repartir equitativamente a massa a amortizar pelos diferentes períodos de reintegração e, deste modo, as anuidades sucessivas são iguais. O que é que isso quer dizer? Bom, aqui ele reparte equitativamente, ou seja, igualitariamente a massa a amortizar, ou seja, a cota de amortização, pelos diferentes períodos de reintegração, ou seja, pelos diferentes anos em que o bem é utilizado. E que, portanto, as anuidades, ou seja, os anos, deverão ser iguais às cotas de amortização, não é? Bom, e como é que nós obtemos a nossa cota de amortização? Bom, a cota de amortização obtém-se dividindo a base de cálculo pela vida útil do bem. A cota de amortização é representada por QI e a vida útil do bem é representada por N. No entanto, o que é a base de cálculo? Bom, a base de cálculo ela corresponde à diferença entre o valor de aquisição, que é o nosso VO, e o valor residual desse mesmo bem, que é o nosso VN. O valor residual é o valor que se pretende vender este mesmo bem que nós adquirimos, ok? Então, no final da vida útil de um certo bem, o valor contabilístico que restar será o nosso VN, ou seja, o nosso valor que nós pretendemos vender este mesmo bem. E que, portanto, assim já conseguimos formular a nossa fórmula da QI, que é a nossa cota de amortização, que será igual à base de cálculo, como vimos aqui, que é a diferença entre o valor de aquisição menos o valor residual, a dividir por N, que é a vida útil do bem, certo? Não, bom, mas estamos aqui a falar de cota de amortização. No entanto, o que é cota de amortização? Bom, chama-se cota de amortização a redução de valor sofrida pela imobilização em determinado exercício. Ou seja, aquele valor que nós calculamos e que iremos deduzir no valor de aquisição chama-se cota de amortização, ok? Então, só para termos aqui uma mínima noção do que é cota de amortização. Bom, tendo estes conteúdos em mente, nós já poderemos elaborar o quadro de amortização e efetuar a representação gráfica utilizando o critério das cotas constantes ou linear. Bom, nada melhor do que fazermos isso em um exercício, não é? Então, já trouxe aqui o primeiro exercício da nossa série, ok? E ela diz o seguinte: uma viatura foi adquirida em 1 do ano N pela empresa Contábeis Angola LDA pelo valor de 22 milhões, prevendo-se uma vida útil de 5 anos para o bem e um valor residual de 2 milhões de kwanzas, ok? Valor residual, valor que pretendemos vender este mesmo bem. Observação: sabendo que a empresa utiliza o critério das cotas constantes, pretende-se elaborar o quadro de amortização. No entanto, para elaborarmos o quadro de amortização, nós precisaremos calcular a cota de amortização. E que, portanto, já temos aqui a nossa fórmula. Então, vamos apenas retirar os dados deste exercício e fazer o cálculo de acordo com a nossa fórmula, ok? Bom, ao tirarmos o dado, nós devemos identificar qual é o nosso VO, que é o valor de aquisição, que nós vimos foi adquirido pelo valor de 22 milhões. 22 milhões. E, portanto, temos aqui o nosso N, que é a vida útil do bem,
nós vimos aí que prevê-se uma vida útil de 5 anos. Então aqui serão 5 anos. E depois temos o nosso VN, que é o nosso valor residual, de 2 milhões de kwanzas. E por fim temos aqui a nossa taxa. Bom, como não temos a taxa, mas temos a vida útil do bem, nós poderemos calcular a partir da seguinte fórmula. 100 a dividir por N, que é a nossa vida útil. E o que é que nós teremos aqui? Teremos 100 a dividir por 5 anos. Então, o que é que nós teremos aqui? Teremos igual, isso será igual a 20, não é? Então, representando 20% por ser uma taxa, não é? Então, já temos aqui os nossos dados e nos pede para calcularmos a cota de amortização. Nós já sabemos que a cota de amortização será igual à base de cálculo a dividir por N, que é a nossa vida útil, não é? Então, teremos aqui que a cota de amortização será igual a 22 milhões menos 2 milhões a dividir pela vida útil, que é de 5 anos. Então, o que é que nós teremos aqui? Teremos 20 milhões a dividir por 5. Isso que será igual a... Vamos só pegar aqui a nossa calculadora. Ok? E vamos fazer esta divisão de 20 milhões a dividir por 5. O que é que nós teremos aqui? 4 milhões, ok? Então, este é o valor da nossa cota de amortização. E após o cálculo, nós já poderemos lançar essas informações no quadro de amortizações, utilizando o critério das cotas constantes, ok? Então, já temos aqui o modelo do quadro, com a descrição da empresa, Contábeis Angola, LDA, valores expressos em kwanza. E aqui em anos, nós iremos colocar os anos em que o bem foi utilizado. No caso, ele foi adquirido no ano N. E, portanto, o próximo ano será o ano N mais 1. E depois N mais 2. Depois N mais 3. E por fim, o quinto ano, N mais 4. Ok? E depois aqui iremos colocar o valor de aquisição, que foi de 22 milhões de kwanzas. E depois temos aqui a taxa, que nós vimos ali que foi de 20%. E depois só falta nos preencher esses espaços em vazio. Temos aqui as amortizações do exercício, as amortizações acumuladas e o valor contabilístico. Ok? Aqui as amortizações do exercício, como vimos de acordo ao critério das cotas constantes, ela deve ser repartida equitativamente pelos períodos de reintegração, ou seja, durante os anos em que o bem é utilizado. Então, nós calculamos aqui a nossa cota de amortização de 4 milhões e que deverá ser repartida pelos diferentes períodos de reintegração. Então, para o primeiro ano será de 4 milhões, para o segundo ano será de 4 milhões, o terceiro de 4 e por último de 4 milhões, ok? E que, portanto, aqui no primeiro ano não há amortizações acumuladas, ok? Então, as amortizações acumuladas serão os equivalentes às amortizações do exercício, ok? Então, aqui é só o mesmo que colocamos 4 milhões aqui, ok? E que, portanto, o valor contabilístico deverá ser igual ao valor de aquisição menos as amortizações acumuladas, certo? Então, aqui pegando a nossa calculadora, o que é que nós teremos aqui? 22 milhões de kwanzas menos 4 milhões. Isso que será igual a 18 milhões. E depois, no ano N mais 1, as amortizações acumuladas já serão iguais às amortizações do exercício do ano N mais 1, mais as amortizações acumuladas do ano anterior. Ok? Então, que será 4 milhões mais 4 milhões. Isso que será igual a 8 milhões. E que, portanto, o valor contabilístico deverá ser igual ao valor de aquisição, que foi de 22 milhões, menos 8 milhões. Isso que será igual a 14 milhões. Ok?
e que, portanto, no ano N mais 2, as amortizações acumuladas deverão ser iguais às amortizações do exercício mais as amortizações acumuladas do ano anterior. Então, aqui se fazemos 8 milhões mais 4 milhões, teremos aqui 12 milhões. Certo? E depois, o que é que nós teremos aqui? Nós teremos 22 milhões menos 12 milhões. Isso que será igual ao valor contabilístico de 10 milhões. Certo? E depois, no ano N mais 3, teremos que as amortizações acumuladas serão iguais às amortizações do exercício mais as amortizações acumuladas do ano anterior. Então, aqui só fazemos 12 milhões mais 4 milhões, teremos aqui 16 milhões. Ok? Então, aqui o valor contabilístico será de 22 milhões menos 16 milhões, isso que será igual a 6 milhões. E, portanto, no ano N mais 4, que é o último ano, o que é que nós teremos aqui? Teremos o somatório de 16 milhões mais 4 milhões, isso que será igual a 20 milhões. E que, portanto, o valor contabilístico no ano N mais 4 será de 22 milhões menos 20 milhões. O que é que nós teremos aqui? 2 milhões. E que, portanto, esse 2 milhões, por ser o valor restante, para nós será considerado o valor residual, ou seja, o valor que nós pretendemos vender este bem, ok? Então aqui teremos o valor residual de 2 milhões, ok? E que, portanto, assim já preenchemos o quadro de amortizações de acordo ao critério das cotas constantes. Espero que vocês tenham entendido, ok? Caso haja alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários. No entanto, este método também possui as suas vantagens e também as suas desvantagens. E quais são as vantagens do critério das cotas constantes? Como podemos ver aqui nas vantagens, ele permite um cálculo bastante simples da cota de amortização, ok? Então o cálculo não tem muitos segredos, é só mesmo aquele cálculo, substituímos os valores e nós obteremos a cota de amortização. Já as desvantagens é que, visto que as despesas de conservação e manutenção são maiores na segunda fase de utilização do bem, ou seja, no segundo ano, as despesas de manutenção são maiores do que no primeiro, porque no primeiro ano o bem ainda é novo e não carece de nenhuma manutenção ou reparo. Já numa segunda fase, ele pode carecer de manutenção e etc. O que este método não toma em conta esses inconvenientes, ok? Então é uma desvantagem do critério das cotas constantes, ok? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Caso haja alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei disposto a responder a todos vocês, ok? Então é isso aí e eu fui.